Bem-vindos ao novo programa Conexão Cidade. Com muita notícia e informação, a nossa proposta é trazer para você o que acontece ao seu redor. E no programa de hoje, com amor e sem lactose, uma restrição alimentar que se transformou no próprio negócio. Chocolates feitos com as características de personagens farroupilhas. Artistas que fazem da rua o próprio palco. E por fim, o projeto Cão Pelão. Atualmente, Pelotas tem cerca de 65 mil cachorros. 80% não possuem um lar. E para amenizar um pouco o sofrimento desses animais, foi criado o projeto Cão Pelão. É aqui, na casa da Bruna, onde começa o projeto Cão Pelão. Nome que causa curiosidade, mas que foi batizado pela simples razão do material que são feitas as casinhas: papelão. A produção é feita pela própria integrante do projeto. Além disso, já foram confeccionadas cerca de 600 roupinhas. A entrega das roupinhas e das casas é feita semanalmente. A doação acontece através de pedidos que chegam aos integrantes do projeto. O nosso projeto tem o intuito de ajudar os cachorros de rua abandonados, que como a gente sabe que aqui na região sul é muito frio, a gente teve essa ideia de fazer para proteger eles, fazer casinhas com papelões, que a gente arrecada as caixas, e é para ajudar tanto os cães idosos que são abandonados como os filhotes. Hoje são 58 casinhas, eu acho que nós já distribuímos pela cidade. Estão sendo confeccionadas todos os dias, à medida que a gente recebe material. E aí tem também a questão das roupas, que são dois projetos paralelos da campanha do Agasalho Canino, que aí abriga os cães comunitários também da área central, e aí a gente retira as roupas em caso de mau tempo. Agora, no inverno foi bem forte, deve ter sido bem rigoroso para eles, no caso. Eles devem ter sofrido um pouco, acho que é uma baita atitude delas, assim. Acho uma excelente ideia. Eu acho que precisa de mais pessoas que façam isso, tanto que eu sou envolvida até com muitas coisas de cachorro, eu gosto muito e acho que é muito importante para a cidade, nem tanto às vezes para as pessoas. Então eu acho assim, muito legal fazer isso com os animais. Eles assim, eles não pediram pra estar aqui, é porque ninguém castrou, simplesmente largaram na rua, sabe?
transformar a frustração no próprio negócio. É isso que uma jovem de 24 anos fez e virou exemplo de empreendedorismo. Solidariedade e empreendedorismo. Essas são as 3 palavras-chave que definem com amor e sem lactose a fábrica de doces artesanais da Sueli. Tudo que ela produz aqui é sem glúten, sem soja, sem proteína do leite, sem ovo, tudo com extrema preocupação com as restrições alimentares das pessoas. Porque já na fase adulta, quando ainda era aluna do curso de gastronomia, foi que a Suelen descobriu que era intolerante à lactose. Uma doença que impossibilitaria ela de comer qualquer tipo de alimento que na sua base contesse leite. E depois de relatos de clientes, principalmente de mães de crianças que já haviam nascido com essa doença, sem nunca sequer ter podido comer um doce, que ela desenvolveu as receitas dessas delícias, que não perdem em nada para os doces tradicionais. Começa contando de onde é que surgiu essa paixão pela gastronomia. Tu sempre foi aquela menininha que tinha cozinha, que brincava de cozinha, tem influência de família, como é que foi? Sim, eu sempre gostei de cozinhar, desde meus 7 anos eu cozinho, porém com o tempo eu entrei para a faculdade de administração. Aí fiquei 1 ano em administração, depois eu fui para o direito. Fiquei 2 anos no direito, só que, assim, eu não me sentia feliz, realizada, digamos assim, no direito. Eu gostava muito de fazer almoço na minha casa. E eu fui notando que o horário do almoço era um dos horários mais felizes do meu dia. Então, isso foi se estendendo cada dia mais e se tornou uma paixão realmente cozinhar. Mas como assim trocar o direito para a gastronomia, sabe? No início, a minha família não aceitou de jeito algum, porque os nossos pais idealizam, quando a gente nasce, um futuro para sua filha. Então, eles já me imaginavam como uma juíza. E quando eu decidi virar cozinheira, foi um pouquinho complicado dentro da minha casa. Mas, logo após, assim, da primeira Fena Doce, eles já foram aceitando a ideia. Eles viram como a gastronomia pode ser, assim, linda, como pode ser um método de empreendedorismo e de você ter uma empresa, né? Quando eu fui para gastronomia no Senac, eu comecei pelo cozinheiro básico. E nele eu me tornei intolerante à lactose. Então eu passava mal em sala de aula, eu não reagia bem nem um dia de aula. O que tu sentia? Pode ter pessoas em casa que tenham esses sintomas e que não saibam. O que tu sentia na aula, assim, quando fazia esses experimentos? Eu sentia muita ânsia de vômito, e também depois dava diarreia. Só que as pessoas têm que notar muito o refluxo, que o refluxo, esse sim, é sinal de uma certa intolerância. E aqui em Pelotas, como uma cidade úmida, normalmente as pessoas, sinusite, rinite, essas doenças estão todas ligadas ao leite. Então, muitas vezes a pessoa não tem uma cura para sinusite, tu retira o leite da tua alimentação, parece que some de uma forma essa sinusite. Então, melhorou muito essa questão também no meu dia a dia. Sim, logo no início do curso que eu descobri a minha intolerância, e todo mundo ficou surpreso, porque eu fui a primeira aluna no Senac a ter esse problema, que há 4 anos atrás era uma coisa muito nova. Agora ainda é nova, mas 4 anos atrás ainda não se comentava muito sobre isso. Então eu fiz exames e eu até pensei em retornar para o direito, porque eu pensei assim, poxa, não vou poder comer nada, não vou poder... exatamente. No início se tornou uma frustração, mas logo após meu professor insistiu, não, Suelen, vamos tentar adaptar as receitas, vamos fazer com que você consiga provar alguma coisa que tu cozinhe. E dentro ali da cozinha do Senac eu comecei já a adaptar as minhas receitas. Todo mundo me ajudava a adaptar as receitas, meu professor também. E eu comecei a fazer coisas para mim, sabe? E aí meu professor falou assim, Suelen, tem um sobrinho meu que ele nasceu alérgico à proteína do leite. Será que tu não podia fazer um docinho desse que tu faz para você, para ele? Aí eu falei, posso fazer, né? Imagina, criança, como que você não vai fazer um doce para uma criança? Então foi logo saindo da faculdade que surgiu esse espaço e todo o empreendedorismo? Isso. Logo que eu saí do meu curso, eu já comecei a fazer tudo sob encomenda nesse espaço.
Esse espaço antigamente era uma empresa do meu avô. Então eu só poderia ocupar um pedacinho dele, que é a minha cozinha atualmente. E até todo mundo confiar no projeto, confiar nos produtos, eles não me liberavam todo o espaço, né? Então eu comecei sob encomenda na minha cozinha. Aí veio a primeira Fena Doce, senti necessidade de ampliar um pouquinho. Aí na segunda Fena Doce, sim. Então a gente ampliou todo o espaço. E pós Fena Doce, eu já tinha planos de abrir aqui a loja. Só que ocorreu que, assim, no outro dia, depois da Fena Doce, tinha gente batendo na porta. Era gente batendo diariamente. Por favor, me venda doce. Pode ser o que sobrou. Eu, capaz, gente. Então começou a se tornar mesmo loja, abrir porta e atender os clientes aqui nesse estabelecimento. E como é que é ser uma jovem empreendedora, 24 anos, empresária? Então, é uma realização profissional, porém é muito difícil. Você acaba que... Eu não sou só chefe de cozinha, então nós temos vários... A empresa tem um lado o financeiro, nós temos as vendas, nós temos pós-venda, nós temos cozinha. Então, acaba que muitos dias eu fico com a cabeça bem cheia, sabe? Para um jovem que hoje em dia tem tanta informação como internet. Então, todo dia é uma coisa nova, você tem muitas possibilidades no mundo, como viajar. Muitas vezes eu abro mão de vida social, porque realmente, se você não encarar a tua empresa, se você não mudar um pouco a tua rotina, hábitos, a sua empresa não vai para frente. Então, eu me deparo nesse momento de amadurecimento mesmo, sabe? Que, apesar de 24 anos, eu tendo que fazer escolhas do meu dia a dia que muitas vezes eu não queria, sabe? Trabalhar direto, mas eu me sinto muito realizada mesmo diante disso e mudo o hábito, não tenho problema em não ter vida social muitas vezes, pelo menos nesse início, né? Porque nós sabemos que empresa, logo no início, demora um pouquinho para... É um passo todo dia, né? Então, posteriormente, a gente pensa em estar com a empresa já estabelecida e aí eu posso dar uma relaxada a mais. E como surgiu a oportunidade de estar na Fena Doce, que foi o ano passado? Era um espaço pequenininho nas Delícias Portuguesas, né? Como é que surgiu essa oportunidade para ti? Eu recebi o convite do CDL e foi um enorme carinho assim que eles tiveram comigo, principalmente o Carlos Humberto Delevati. Então, eles me convidaram para fazer parte dessa festa maravilhosa, que é uma honra ter participado dela e, com certeza, vou continuar participando, proporcionar para as pessoas uma alimentação diferente, como nós temos o relato de mais de 300 crianças que comeram doce pela primeira vez e, como eu gosto de brincar, ou não, que era hora em hora era mãe chorando no balcão, assim... Era muito lindo e comovente você ver toda hora mãe de N cidades, mães que se deslocaram de Porto Alegre, de Bento Gonçalves, de Santa Maria, para me ver, para ver com amor, para poder dar um doce para o seu filho. Então, a Fena Doce foi assim, muito recompensante nesse sentido de poder abranger as pessoas e elas terem o conhecimento de nós. Realmente, o CDL foi um parceiro e eu sou muito grata pela oportunidade. E agora falando das receitas. Tradicionais aqui em Pelotas, ovo, né, leite. E como é que foi, assim, para chegar até os ingredientes certos, todo esse processo? A tua Dinda, Isso. Que é química, ela te ajudou bastante, né? Ela me ajuda muito, assim, eu agradeço ela todos os dias, porque é muito difícil você ter uma formação baseada nesses produtos e o que você atua não tem nada a ver com o que você aprendeu. Então, é muito autodidatismo e cursos. Eu fui procurar cursos fora daqui da cidade, só que... Eu também sou um pouco assim, eu não gosto de copiar a receita das pessoas, eu gosto muito de ser autêntica mesmo, né? Então, é muito dinheiro investido em teste, porque o teste não fica bom, então nós descartamos. E assim eu fui desenvolvendo. No início da Com Amor, eu trabalhava com ovo e soja.
Mas com o passar do tempo, eu fui notando que as crianças que nascem alérgicas à proteína do leite, essa alergia cruza com ovo, soja, amendoim. Então eu descartei soja, amendoim e ovo da minha cozinha. Bem como eu também já não uso o glúten e o leite. Então eu tive que ir cada vez mais me autodesafiando para eliminar esses produtos que são base da gastronomia, né? E hoje em dia, sim, não tem nenhum traço de leite, glúten, soja e ovo na minha cozinha. É uma cozinha livre de contaminação, como nós falamos nesse meio. E pode contar qual é o ingrediente? Substitui todos esses pelo quê? Por amor, é o amor, o ingrediente principal. Assim, o que eu faço um mix de farinhas, que uma farinha me dá a propriedade do ovo, outra farinha me dá a propriedade do leite. Aí eu preciso de uma expansão que tem o glúten. Então eu vou trabalhando realmente uma química ali, onde eu tento chegar no padrão do que o outro ingrediente me dá. Só que eu gosto sempre de dizer que, por exemplo, as pessoas... Nossa, mas não se parece com por exemplo, um doce que tem ovo. Não vai se parecer porque realmente não tem ovo, sabe? O que às vezes prejudica é que as pessoas esperam o sabor do ovo, do leite, mas é que não contém isso. Então, as pessoas elas têm que estar com a mente aberta também quando entra numa restrição, ou a mãe, quando muda a alimentação para amamentar seu filho, porque realmente são produtos diferentes, logo o sabor vai ser diferente, apesar de eu tentar ao máximo me esforçar para parecer igual. E tu produz o teu próprio leite condensado, né? Isso mesmo, e isso foi uma das maiores assim, conquistas e vitórias minha. Sou muito orgulhosa disso, porque eu usava soja. Então, a soja, como ela é muito alergênica, eu tive que retirar ela da minha cozinha. E o momento que eu retirei ela da minha cozinha, eu não tinha mais o que usar leite condensado. Aí eu pensei, como eu vou deixar essas crianças sem brigadeiro? Como que elas não vão ter festinha? Eu vou ter que desenvolver esse leite condensado. Então, assim, foi muito difícil. Foi 1 ano de estudo e não dava certo. Eu nunca contei isso, mas era 1 semana antes da Fena Doce e eu não tinha estabilizado o meu leite condensado. E então, assim, foram muitas noites sem dormir, uma pressão. E 3 dias antes da Fena Doce, eu estava com o meu leite condensado estabilizado, perfeito, com meus doces maravilhosos. Mantive 19 dias de feira intenso, produzindo o próprio leite condensado, produzindo muitos doces diariamente. E foi, assim, uma satisfação muito grande mesmo. O teu leite condensado é a base de quê? Arroz e leite de coco. E aí, na minha cozinha, eu só uso açúcar demerara e óleo de coco também. Eu prezo por alimentos mais saudáveis. E agora, novidades na linha? Só doces? Conta pra nós. Agora nós temos a linha de salgados. Então, além dos doces, a gente pode proporcionar uma alimentação completa em festinhas de aniversário e no dia a dia. Nós temos agora coxinhas, nós temos croquetes, vamos estar lançando os muffins, tortas salgadas, lasanha, pizza, pão, tudo isso para completar a alimentação de todo mundo. E todo mundo pode nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Facebook, e será um prazer mostrar para vocês o nosso dia a dia e os nossos alimentos. E no próximo bloco, a Suelen te ensina a fazer um pão de queijo sem queijo. Além disso, outras reportagens feitas especialmente para você.
procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmoveis.com.br. Voltamos com Conexão Cidade. Você já prestou atenção em algum artista de rua? Eu fui pessoalmente conhecer um pouco do talento dessas pessoas. Com a correria diária, as pessoas às vezes não percebem os artistas que fazem da rua o próprio palco. Eles vivem da arte, do amor pelo que fazem e das moedas que ganham. Esse é o Serginho, e a principal característica dele é o violão feito de vassoura. Já fui na Fena Doce e já fui pela Festa Rei. O Serginho da Vassoura foi o povo da rua que inventou, né? Eu só comecei a tocar, eles inventaram o Serginho da Vassoura e aí ficou o Serginho da Vassoura. Não tem nem como eu trocar o nome. Eu sempre gostei de construir desde criança, né? Quando eu era criança, meus irmãos ganhavam brinquedo, meu pai, eu pedia ferramenta do meu pai, eu queria um serrotezinho, um martelo. Então desde criança eu gostei de construir. Aí veio isso aí, a reciclagem, né? Na verdade eu misturo, aqui é um braço de violão, aqui é uma madeira, aqui é uma vassoura. É uma mesclagem assim. Eu acho que isso aí é muito interessante para os dias de hoje, né? Que a gente está vivendo essa necessidade de reciclar, né? Ô Pelotas, eu fiz tudo para você. E o que você fez para mim? Te pedi música, teatro e cinema. Tu me veio com Fena Doce, rapadurinha e quindim. Já venderam teatro e cinema. Tá tudo virando farmácia e igreja. Vassoura, porque eu sempre, desde criança, eu via aqueles filmes que a pessoa, o artista dançava com a vassoura, ou pegava a vassoura para fazer de guitarra, é um clássico isso. A pessoa pegava a vassoura para fazer de guitarra. E eu queria tocar mesmo com a vassoura, até mesmo porque na rua a gente tem que ter, todo artista de rua tem que ter um negócio que seja diferente, né? Diferencial. Eu não sou músico, né? Sou barulhista. Eu faço umas notas aí, então eu tenho que ter alguma coisa além, porque se fosse só a música não ia dar certo. Então eu tenho esse negócio do teatro, aí, a latinha de azeite. E agora faz um tempo que eu já estou aqui em Pelotas direto de novo, estou gravando o segundo disco aqui. Mas já dei uma banda aí para o norte do Brasil, Rio de Janeiro, Bahia. Já estive fora do Brasil também, na Inglaterra, tocando na rua também. Então, mas agora eu estou dando tempo aqui que eu quero gravar um segundo disco. A rua porque eu nunca gostei de tocar em bar, esse negócio não dá certo porque eu não tenho repertório de música cover. Eu faço música própria só, né? E a rua é o palco de todo mundo, né? É onde tem acho que mais liberdade que tocar num bar. O bar acaba querendo que toque a hora determinada, as músicas determinadas que ele queira. Eu não consigo fazer isso aí, não estou criticando que ele faça, mas aqui eu não tenho esse talento de copiar, o negócio é inventar música. E aí eu fiquei na rua mesmo, a rua eu fico tocando. Né? Eu sempre brinco que eu toco para milhares, milhões de pessoas, né? A pessoa está passando. Eu posso ficar tocando a mesma música aqui o dia inteiro que ninguém vai perceber, porque estão passando. Então o repertório pode ser uma música ou mil, né? Então a música, acho que a rua adota a gente, né? Não é a gente que adota a rua. Tu vai pra lá, dá certo, vai ficando e já é. Na elegância, com um pouquinho de sacanagem, e mandando um abraço pro pessoal da TV Cidade. Assim como Serginho, Bruna sobrevive da arte de rua. Estudante de música da UFPEL, ela encanta pela bela voz. E ainda tenho tempo pra cantar. Eu só
poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Não, nunca parei, nunca pensei em parar. Mesmo se eu tivesse uma outra renda, eu não pararia, justamente porque tu conhece pessoas legais e é bom, faz bem pro ser, essa troca de energia que tu tem com o mundo e com as outras pessoas. E a receptividade do público? É muito boa. As pessoas param, me escutam, aí apoiam dinheiro. Quando não apoiam, só por parar e escutar já tá ótimo, já para mim já é sensacional. Já vivenciou algo de curioso, assim, enquanto você estava tocando? Pá, de curioso não, cara. De curioso não, assim, já aconteceu de eu tocar uma música e as pessoas caminhar até um pedaço e voltar para parar para ouvir a música até o final, mas não nada de muito. E as pessoas pedem músicas assim? Pedem. Seguido pedem. Toca Raul ou qualquer coisa. Pedem. Já passou por algum momento constrangedor, assim, enquanto estava tocando? Já. Sempre tem umas pessoas sem noção, né? Que chegam e querem abusar, sabe? Umas pessoas sem noção às vezes aparecem. Nem sempre o artista se apresenta sozinho. Às vezes, a vida une pessoas pela mesma paixão. Lúcia e Francisco, que há mais de 15 anos trabalham juntos, contam o que já enfrentaram para poder continuar se apresentando na rua. As pessoas que passam aqui e que colaboram com o trabalho da gente, tá? E que admiram e que vêm aqui, abraçam, tanto eu como o Francisco, um muito obrigada. Mas também queria dizer aquelas pessoas que não conseguem entender a arte da gente, tu entendeu? Que procurasse se instruir, ler, ou até mesmo chegar na gente antes da crítica e perguntar qual o motivo, por quê, para que não ficasse uma coisa assim tão ruim. Porque aí a gente vai viajar e as pessoas lá de outra cidade abraçam a gente todo pintado assim e chegam a brigarem uma com a outra que querem que a gente vá fazer uma visita, tomar um café, ou olha, vocês hoje vão almoçar com a gente. Então quer dizer que para nós isso aí dói muito, tu entendeu? Ser criticado. Jamais a gente vai deixar de fazer o que a gente ama, que é a arte de rua, esse contato com as pessoas, porque tu não tem noção como é gratificante pro artista de rua, porque assim, ó, todo mundo pergunta pra nós, vocês fazem porque gostam, ou vocês fazem por causa do dinheiro? Não, a gente faz porque a gente tem na alma da gente isso. A melhor parte de ser artista de rua, tá, é fazer o que eu gosto. Pode estar chovendo, pode estar calor, pode estar frio, pode estar uma ventania, vocês vão passar e vão ver a gente sempre. Porque eu acho um absurdo a gente, com toda a dificuldade para arrumar um emprego, que eu tenho a minha profissão. Eu deixei a minha profissão como pedreiro e carpinteiro para seguir essa arte faz 30 anos. Eu gostei, eu admiro, eu acho muitos artistas em Porto Alegre. Eu trabalho no meio de um monte de artistas em Porto Alegre, em tudo que é lugar, lá em Santa Catarina. Por que em Pelotas é uma coisa que é diferente das outras cidades? Cadê a cultura que eles dizem que tem nessa Pelotas? A melhor parte da rua é as pessoas que param para ver teu som. Desde uma pessoa bem velha, uma criança de colo, polícia, ladrão, é para todo mundo, tá tocando para todo mundo. Sabe, a porta aberta, não é um público certo. Estudante, não estudante, eu acho que esse é melhor, tu levar o som pra rua, tu confundir esse som aqui, barulho de carro, pessoas que passam estressadas. Às vezes a pessoa sai do trabalho cansada, senta ali para fumar um cigarro e eu faço um som, entendeu? E aí eu já fico olhando a pessoa, já invento um som para ela dar uma risada. Eu acho que essa é a melhor parte, tu poder fazer alguma coisa maneira para a sociedade, né? Transformar personagens da guerra mais importante do Rio Grande do Sul em chocolate. Com um detalhe, a personalidade deles vai no recheio de cada bombom.
1835, a província de São Pedro do Rio Grande do Sul sofria com abandono e os altos impostos. O governo imperial, instalado no Rio de Janeiro, exigia tudo e não nos dava nada. Sequer um presidente de província que zelasse pelos nossos interesses e respeitasse nossa dignidade. Cansados de tanta opressão, as tropas de meu tio Bento Gonçalves entraram em Porto Alegre e destituíram o presidente Braga. Mas em vez de o Império promover a paz, nos mandou Araújo Ribeiro para continuar a rapinagem. Com ele, vieram mais e mais caramurus. A gente chamava de caramuru os soldados imperiais. Seis heróis farroupilhas deixaram o nosso imaginário e, a partir de agora, vão adoçar um pouco mais o nosso dia a dia, através de deliciosos bombons. E é aqui onde tudo acontece. Por um tempinho, bate-papo com a Suelen Franco, criadora dos bombons, junto ao cheiro inebriante do chocolate feito por ela, somos remetidos a um tempo bem distante, de luta, de conquistas, de derrotas, de ideias, de amores, tudo misturado no mais puro chocolate, que derretido se transforma em casquinhas ou cápsulas, que vão receber o recheio conforme a pesquisa feita da personalidade dos homenageados. Este, o único feito com chocolate branco, é o especial. Afinal, representa a Manuela, uma pelotense que, segundo relatos, foi apaixonada por Garibaldi até o fim da vida. Para ela, o recheio da fruta mais famosa da cidade, o pêssego. Os outros farrapos, 5 personagens que viraram bombons, povoaram a mente da empreendedora, que leu a biografia de cada um e fez das principais características deles o recheio de cada homenagem. Cada um personagem é uma cor. E se tu prestar atenção, assim, se a pessoa reparar, é as cores da bandeira do Rio Grande. Perfeito. Né? Então até esse detalhe, assim... Tá, e por que a escolha, por exemplo, do verde aqui do Garibaldi? Tem alguma... A origem dele é italiana, tá. Né? Então a origem dele pesquisou exatamente. Toda essa... Ele é de origem italiana, ele foi o grande herói farroupilha, né? E ele vem com um recheio de vinho, por causa da origem dele. E com um chocolate mais intenso, porque ele foi um guerreiro, né? Sim. E o Bento Gonçalves é o azul, ele é com um recheio de mate, né? Ele nasceu numa fazenda, aquela história toda. A Manuela, como nós já havíamos falado. A Anitta, ela vem em vermelho. Guerreira, mulher, guerreira. E ela é de abacaxi com pimenta. Tá? Aqui eu tenho o Neto. O Neto também é uma outra curiosidade na caixa, porque pesquisando o Souza Neto, nós descobrimos que ele era um eterno apaixonado. Ele era um homem forte, era aquela postura dele, né? Mas ele era um eterno apaixonado, assim, né? E ele veio de Butiá. O segredo do sabor sem igual é fazer o próprio chocolate e a mistura dos ingredientes para os recheios. Eu diria ainda mais. O diferencial foi a paixão pela história do nosso estado, que tocou o coração da Suelen, que veio da capital do Amazonas, uma cidade tão longe, para morar no sul do Rio Grande do Sul. Foi preciso vir de um estado tão longe para valorizar a nossa cultura gaúcha? Não, eu não diria que foi preciso vir de tão longe para valorizar, né? A cultura ela já é bem valorizada. Eu só aprimorei e dei valor também para o estado, para a terra que tão bem me recebeu, né? No caso, será que as pessoas que não vivem no lugar, elas têm um olhar mais aprimorado, um olhar mais de detalhes, e aí por isso veio essa ideia também? Também.
E é uma rica história, né? É uma história apaixonante que eu estava lá no norte, né? E só conhecia por livros, pela minissérie, né? E que apaixonou todo o Brasil. E por que não, né? A gente transformar esses heróis, esses vultos da pátria em chocolate. Já que eu embarquei no mundo da chocolataria, vamos inventar, né? E como é que surgiu essa tua história com os doces? Então, eu trabalhei minha vida toda com moda, né? Sempre com moda. E quando eu vim morar no Rio Grande do Sul, eu fui morar em Piratini, capital farroupilha, né? E lá eu tinha que fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer se eu não sei fazer absolutamente nada que não seja de moda? Enfim, aí eu pensei em trabalhar com brigadeiro, comecei com essa ideia. E um dia me deu um estalo, eu disse que eu não faria mais aquilo e que eu iria trabalhar com chocolate. E sempre querendo o melhor produto, não queria só uma embalagem bonita, eu queria um produto final também de qualidade, né? Que é o que eu não quero para mim, eu não vou querer para o meu cliente, né? E daí eu comecei com a parceria com o Sebrae, né? Foi então que me veio, eu quis fazer essa parceria com o Sebrae, fui atrás e veio a minha oportunidade. E graças a Deus eu falo que eu sempre tive anjos no meu caminho. E esses anjos cada vez vão surgindo mais e vão me abrindo as portas. Com muito trabalho, lógico, né? E com o apoio do meu marido, com o apoio da minha família, que isso também é fundamental, né? Eu fui estudar fora, eu passava uma semana estudando fora na escola de chocolataria, que aí veio a oportunidade de eu ir para a escola também, né, que eu fiz 1 ano de escola de chocolataria, da onde a gente aprende desde a história do chocolate até a produção da massa, né, que a gente chama, que diz que é da amêndoa à massa. E eu fui aprender, né, para me ter um produto melhor, sempre buscando essa qualidade, sempre aprimorando até o meu próprio conhecimento, né, que até então era uma matéria-prima nova para mim. E foi quando eu mudei para Pelotas, e eu ficava 1 semana na escola e 4 semanas em casa. Então, para quem é casada, sabe, a gente é mulher, é mãe, é empreendedora como a gente e não é fácil. Tem toda uma logística para a gente se ausentar. E, graças a Deus, eu tive muito, muito, muito esse apoio dele com tudo isso. Como é que está sendo a receptividade das pessoas com esse produto? Olha, grande, graças a Deus. Eu falo que Pelotas me recebeu de braços abertos, recebeu o meu trabalho de braços abertos, porque eu comecei com o chocolate para eventos, já existia esse projeto, né? Esse projeto ainda no papel. E assim, Pelotas me recebeu muito bem, o Rio Grande do Sul me recebeu muito bem, graças a Deus, eu agradeço de coração, porque eu falo assim, poxa, meu nome está ali na coluna, é meu trabalho, né? E, assim, eu não sou filha da doceira, eu não tenho essa herança, né? Eu não carrego essa herança, esse nome comigo. E graças a Deus, eu sempre procurando fazer o melhor. E meu trabalho está aí, está no mercado já, sendo muito bem recebida, graças a Deus. E agora você confere com a gente a receita do pão de queijo sem queijo. E é claro que a gente não ia fazer uma matéria deliciosa como essa sem terminar com uma guloseima. E agora a Suelen vai nos ensinar a preparar uma receita rápida, fácil e prática que a gente pode preparar em casa mesmo, né, Suelen? Exatamente. Essa é uma receita muito simples e deliciosa, que as mães podem fazer para um lanche e ela não demora e fica simplesmente sensacional. Ela é o pão de queijo, que no caso a gente chama pão de beijo, porque é pão de queijo sem queijo e leva apenas 3 ingredientes. Então, vamos lá, pega papel e caneta em casa e anota os ingredientes. O que a gente vai precisar, Suelen? De 100 gramas de polvilho doce, 100 gramas de polvilho azedo e 100 gramas de batata cozida. Essa batata, eu mantive um pouco da água dela para ela ficar exatamente assim, ó, cremosa, que isso aqui vai dar a liga e também umidade para o nosso produto. E aí agora é só misturar tudo. Com sal a gosto. E fazer bolinhas do nosso pão de beijo. Vamos lá. A batata, o polvilho
azedo, o polvilho doce. O polvilho doce, ele tem a função de expansão, ou seja, ele vai abrir a nossa massa. E o polvilho azedo, ele tem a função de liga, ele vai unir os nossos ingredientes. E a batata, a umidade. E agora o sal a gosto. Eu gosto de dizer também que pode colocar temperinho verde, orégano, pode colocar... Eu já coloquei bacon, já coloquei milho no meio do meu pão de beijo. Então, e aí vai da imaginação de cada um. E aí agora é só untar tudo com a mão mesmo? Junta tudo com a mão na massa. Isso aqui é legal também, que pode colocar criançada também na cozinha. A criançada adora. Adoro, é um divertimento muito bom. E fazer bolinhas e assar. Bolinhas de amor. Bolinhas de amor. Aqui já tá, aqui os pães de beijo todos prontinhos. Quanto tempo no forno e a quantos graus, Suelen? 150 graus de 20 a 30 minutos. Isso varia de forno para forno. Vocês vão observar que os bolinhos vão começar a se rachar. Então, eles estão quase no caminho de ficar prontos. 20 minutos no forno, tá pronto o pão de beijo. E agora é só comer. Né, Suelen? Sim, vamos atacar. O Conexão Cidade fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.